Boa tarde a todos e todas. É muita alegria, com muita alegria mesmo, né, que a gente está aqui nesse encontro. Eu queria agradecer novamente a participação e terem aceito o convite, né, professora Ana, da Universidade de Nice, e o professor João Teixeira Lopes, da Universidade do Porto. Hoje nós temos aqui essa roda de conversa, ou diálogos transversais, como denominamos, e o título desse nosso evento é Recepção Cultural e Públicos em Ação. Essa roda de conversa, ela integra o primeiro seminário internacional Formação Humana, Cultura e Aprendizagem, recontextualizando a educação. Ele é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, né, da PUC-Rio, no âmbito do CAP Sprint. Esse projeto articula pesquisas de professores do programa, desenvolvidas em interlocução com colegas de instituições estrangeiras. Tá? Então, hoje, como eu mencionei, teremos a participação desses dois professores. Vou apresentar um pouquinho os dois professores, mas, claro, depois eles aí também podem se apresentar um pouco mais. A professora Ana Dias Chiarutini é professora da Universidade Côte d'Azur e atuou anteriormente na Universidade de Lille. Seu trabalho se encontra na recepção de textos literários e obras de arte na sala de aula e em museus. Nos últimos 10 anos, a professora desenvolveu uma concepção didática da visita escolar ao museu, comparando os contextos escolar e familiar. Atualmente, a professora Ana é responsável pelo treinamento de habilidades escritas para todos os estudantes de graduação na universidade e contribui a nível nacional para o desenvolvimento de uma certificação de habilidades escritas em francês. E o professor João Teixeira Lopes é professor catedrático de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É diretor do Instituto de Sociologia dessa mesma universidade. Áreas de pesquisa, Sociologia da Cultura, da Educação, da Juventude e Desigualdades Sociais. Tá? Então, novamente, muito obrigada aos professores e a todos os participantes. Vamos começar, então, pela participação, com a participação da professora Ana. Pode ser, João? Podemos combinar assim? Claro, sem dúvida. Antes de apresentar o meu trabalho, gostaria de agradecer a Cristina Carvalho por seu convite, seu entusiasmo cada vez que trocamos e a sua confiança. Eu gostaria também de agradecer a Monique Giverck, minha revisora favorita. É com grande prazer e muita emoção que vou compartilhar com vocês uma reflexão em língua portuguesa. O português, certo, é a minha língua materna, mas há tantos anos que não falei português. Peço, portanto, a vossa compreensão e, sobretudo, a vossa indulgência. Situo o meu trabalho na didática do museu. Isso significa que me interesso no estudo de situações de mediação que considero didáticas. Por conseguinte, analiso a relação sistémica entre cada polo do triângulo didático, seja a relação entre o museu, o mediador e os alunos visitantes. O polo museu refere-se aos repositórios, eu diria à enciclopédia do visitante em relação ao trabalho de Umberto Eco, que falava de l'encyclopédie du lecteur, a enciclopédia do leitor. Portanto, eu penso à enciclopédia do visitante, que se refere a todo o conhecimento necessário para visitar, para compreender uma exposição e para receber e apropriar-se das obras em exposição. O mediador e os alunos visitantes são os sujeitos didáticos que atuam na situação e, ao mesmo tempo, se submetem a ela. A situação de mediação condiciona a ação dos sujeitos. A situação de mediação é composta de tudo o que permite a ação de mediação, seja o discurso do mediador, as perguntas e as respostas, as diferentes formas de mediação, os instrumentos que acompanham estas formas de mediação, etc.
A situação didática permite a análise da situação de mediação como um sistema dinâmico entre o conhecimento museológico, cultural e artístico e o mediador e a maneira como ele constrói a situação de mediação e os alunos visitantes e a maneira como eles próprios investem na situação de mediação que lhes permite receber ou não as obras expostas, compreender ou não a exposição, tornar-se ou não um visitante. Neste quadro teórico, meu trabalho de pesquisa tenta de compreender e analisar o fenómeno de recepção de obras de arte e a formação do visitante. O trabalho mostrou que o que Guy Vincent, sociológico aqui em França, apresentou como a forma scolaire, essa forma escolar, esse formulário escolar, domina as visitas escolares em França. Assim, são alunos que entram no museu. Eles têm que se sentar no chão, têm que levantar a mão para falar, têm que responder a perguntas. Portanto, os hábitos da escola entram na visita escolar, antes de poder formar o visitante, é um aluno que é acolhido no museu. Atualmente estou trabalhando no conceito de criatividade para analisar a atividade do visitante. A pergunta que faço hoje é como as ações de mediação influenciam a atividade do aluno visitante ou do jovem visitante. Jean Taz e os seus colegas fazem a distinção entre visitas académicas e visitas ativas, que têm essa forma de visita a aprendizagem. Eu considero que todas as visitas são ativas, mas que existem diferentes formas de mediação que contribuem de forma diferente, de maneira diferente, para a formação do visitante, para a recepção de obras e a apropriação do espaço do museu. Assim eu posso distinguir uma forma de mediação clássica, com um mediador e um jogo de perguntas e respostas frente às obras de arte. Essa forma de visita pode ser ou não preparada antes com o docente, por exemplo. Também observo mediações baseadas na descoberta. Nesse caso, os alunos visitantes visitam uma sala ou salas diferentes da exposição e depois fazem perguntas sobre certas obras. Mas o que eu hoje observo mais são mediações mistas, orientadas em torno de jogo, perguntas e respostas e momentos de mímica, como podemos observar na imagem, onde alunos aqui de 4 anos estão tentando representar a obra que eles estão, ao mesmo tempo, a observar. E também, nessas formas de mediação mistas, podemos observar, às vezes, momentos de escolha de uma obra que agrada e o mediador e os alunos visitantes vão falar de maneira conjunta da obra e da emoção que ela pode provocar. No caso das visitas escolares e da acolhida das crianças, portanto dos jovens visitantes ao museu, os museus desenvolveram e, notamente, um instrumento, o questionário de visita, le questionnaire de visite, muito parecido com o folheto de visita. Um outro instrumento que nós observamos muito são os ateliês, após a visita, onde os alunos visitantes têm de criar algo relacionado com a exposição visitada. Hoje também observamos muitas manipulações durante a visita e, notamente, principalmente mediações suportadas por instrumentos digitais, atores, e por vezes eles são criadores. Nos últimos 10 anos têm aparecido esquemas de formação que Christophe Blanc e François-Xavier Bernard chamam les enfants conférenciers. Trata-se de propostas de crianças mediadoras.
Os alunos visitantes têm de realizar uma mediação para apresentar as obras aos seus pares, como, por exemplo, na ação La Classe L'Œuvre, ou apresentar obras às suas famílias, é o caso de Médiateur d'un jour au Louvre-Lens, ou a um júri no contexto do festival Musée en Portable. La Classe L'Œuvre é um programa de educação artística e cultural ligado à Noite Europeia dos Museus. Esse programa durante todo o ano letivo e conceber um projeto de mediação que pode ser apresentado durante a Noite Europeia do Museu. Vamos ver uma produção de alunos de 15 anos da obra de Klein, exposta no Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Nice. O título desta produção é Au-delà du bleu. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Bleu Klein. IKB. Bleu Klein. IKB. IKB. Bleu Klein. Bleu Klein. IKB. Bleu Klein. IKB. Bleu Klein. Bleu Klein. IKB. IKB. Médiateur d'un jour au Louvre-Lens, mediador de um dia no Louvre-Lens, é um programa que forma alunos do ensino secundário para mediar uma obra de arte que depois é apresentada às famílias dos alunos durante a visita, uma visita especial para as famílias. O objetivo é abrir o museu aos bairros de Lens. Lens é uma cidade pobre do norte da França, e convidar os habitantes a criar uma familiaridade com este espaço cultural. O Festival Musée en Portable, Museu no Telemóvel, convida os participantes a fazer um filme de 3 minutos no máximo, num formato de ao concurso, e as melhores ganham um prémio. Vamos ver uma produção premiada de uma estudante de mestrado da Universidade de Artois, uma universidade também do norte da França. O título desta produção é S'asseoir ou ne pas s'asseoir, assentar-se ou não se assentar. Un certain temps maintenant. Do norte da França. O título desta produção é S'asseoir ou ne pas s'asseoir, assentar-se ou não se assentar. Bonjour. Donc alors, je me présente. Je suis en fauteuil. Je suis en fauteuil un peu particulier parce que je suis ici au musée des Beaux-Arts d'Arras depuis un certain temps maintenant. Et en fait, comme vous pouvez le voir, je suis en fauteuil, je suis quand même une belle pièce, quand même un très bel objet. Mais c'est pas précisé en fait qu'on ne peut pas s'asseoir. Normalement, il y a écrit ne vous asseyez pas s'il vous plaît, merci. Mais non, moi je suis là un peu pour susciter la curiosité et le désir en fait. Le désir du visiteur, mais aussi
le désir du surveillant de salle qui me regarde toute la journée et qui me voit là, installée, qui bénéficie du soleil par moments. Et je suis vraiment là pour qu'il ait envie de s'asseoir. Mais il n'est pas trop sûr parce que je suis quand même une œuvre d'art. Alors, est-ce qu'il a le droit de s'asseoir ou pas? Voilà, je pense que mon rôle ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment susciter la curiosité et le désir. Vous voyez, on a envie de poser la main sur mon accoudoir, puis sur l'autre, d'installer un délicieux fessier sur mon coussin assez confortable, de poser son dos et de se laisser aller contre le dossier de mon dossier. Et je suis là pour ça, en fait. Mais sauf que les gens essayent, ils commencent à me toucher, à s'installer, mais ils ont trop peur. Peur qu'un surveillant de salle arrive et leur dise « Vous pouvez pas vous asseoir là ». Alors ils se redressent très vite dès qu'ils entendent un bruit de pas ou encore ne serait-ce que le bruissement du vent qui rentre par la fenêtre à côté de moi. Ils se redressent et ils me quittent. Alors, je suis seule ici à interroger et à aiguiser le désir et la curiosité. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'asseoir? Est-ce qu'on peut ne pas s'asseoir? Est-ce que quelque part je ne suis pas fait pour m'asseoir? Et ce que j'aimerais dire, c'est que s'asseoir ou ne pas s'asseoir, c'est ça la vraie question. Este filme dá voz a uma cadeira que, sob o nosso olhar, se transforma em uma obra de arte e nos fala da sua vida como obra de arte exposta num museu. Estas ações têm elementos em comum que, para mim, estão relacionadas com a criatividade na ação de recepção e de mediação. A proposta tem regras. Os alunos visitantes trabalham sobre uma obra ou uma escolha de obras, um museu em particular, em tempo limitado, em formatos que são impostos. Oh, pardon. Bem, não sei o que fiz, mas não dá bem, não passa, então vou acabar em português, vou acabar por falar. Nos dois filmes que apresentei, ou nas ações, as últimas ações que apresentei, o que é interessante para mim e o que me permite hoje de tentar definir a ação do visitante que está a aprender a visitar e a criatividade, porque é um conceito sobre o qual nós trabalhamos aqui no meu grupo de pesquisa, são elementos que permitem de caracterizar estas ações. Portanto, todas têm a proposta, têm regras. Os alunos, os visitantes, não fazem o que eles querem. É uma tensão, se eu posso dizer assim, entre, de uma certa maneira, ações que vão desenvolver a imaginação do sujeito. Eles têm que fazer prova de originalidade no que eles apresentam, mas ao mesmo tempo com regras muito precisas. Eles não podem fazer tudo. A situação tem sempre que ser avaliada pelos pares, aos outros visitantes, o membro do júri. As produções são reconhecidas pelos outros. O que para mim é interessante é que, por exemplo, a estudante que realizou S'asseoir ou ne pas s'asseoir, para mim é uma artista hoje. Os alunos que fizeram aquela produção tornam-se artistas porque eles são reconhecidos por outros, tiveram um prémio que diz que eles realizaram uma produção que tem um prémio. E, portanto, nestas situações, o visitante às vezes transforma-se em mediador, e o que vai transformar para mim, o que eu chamo aqui em França, falamos du rapport à, é a relação com as obras ou a relação com os museus. Provavelmente que depois vamos discutir disso, porque estas ações concernem, sobretudo, alunos que estão em bairros, em cidades
fora Nice, que estão longe da cultura do museu. Não é fácil para eles entrar no museu. Portanto, o que eles realizam aqui é um encontro com a arte e com a cultura do museu. Pronto, eu penso que são estas... A pluralidade não é assim que se diz. São todas as ações para mim são boas, para dizer de maneira muito rápida. Não quero dizer que há umas que não são boas para aprender a visitar e que outras seriam melhores que outras. O que me interessa é o que cada uma vai permitir ao aluno e ao visitante de fazer. O que me interessa também é o percurso que nós vamos pensar nas escolas e na formação dos docentes para permitir aos alunos de fazer todas estas experiências, mas algumas destas experiências vão permitir encontros diferentes com a obra, produzir obras eles também, mas são todas estas ações que são necessárias para mim para poder formar o visitante. Voilà, merci beaucoup.